Oi, meu nome é Paula e dessa edição do Pint of Science, então, em primeiro lugar eu queria agradecer o convite do pessoal do Pint, espalhar por aí um pouco da ciência. Então, eu vou começar contando para vocês um pouco da minha história. Meu nome é Paula, eu sou bióloga, eu me formei na Unesp de Rio Claro, fiz mestrado e doutorado também na Unesp de Rio Claro, em microbiologia aplicada. Tive uma breve passagem durante esse período nos campi de Araraquara e São José do Rio Preto, durante o meu mestrado e meu doutorado. E desde o início da minha pós-graduação eu trabalhei com bactérias fitopatogênicas. Então, durante a minha iniciação científica, eu trabalhei com leveduras, com o professor Panhoca, da Unesp de Rio Claro. Mas assim que eu entrei na pós-graduação, eu passei a trabalhar com uma bactéria chamada Xanthomonas citri. Ela causa doenças em laranja, uma doença chamada cancro cítrico. E desde então, trabalho com essa mesma bactéria. Então, desde que eu me formei em 2005, tô sempre com a mesma bactéria. É muito amor, né? Então, assim que eu terminei meu doutorado na Unesp de Rio Claro, eu passei para o IAC, especificamente no Centro de Citricultura, onde tem um grupo muito forte lá que estuda tudo sobre citros. Então, aí Araras é super pertinho do Centro de Citricultura, sempre tem bastante oportunidade de estágio, de conhecer as linhas de pesquisa dos funcionários, dos pesquisadores. Tudo que você imaginar de citros, desde o melhoramento genético, a parte de transgenia, doenças, tanto por bactérias, por fungos e pragas como insetos, ácaros, tudo se estuda lá. Então, pela minha trajetória, assim, também na pós-graduação, acabou aparecendo uma oportunidade no Centro de Citricultura e eu fui, em 2014, fazer o meu pós-doutorado com a doutora Alessandra, Alves de Souza, que sempre trabalhou bastante com Xylella e na ocasião fazia pouco tempo que ela tinha também aberto uma linha de pesquisa com Xanthomonas e eu cheguei para agregar um pouco nessa linha de bactérias, né, do trabalho dela. Então, a princípio, trabalhei com sistemas toxina-antitoxina, que são sistemas de morte que existem dentro da bactéria. Então, uma das nossas perguntas foi sempre, será que dá para ligar esse sistema sem que, que já tá, esse sistema de morte que já está dentro da bactéria, que é um sistema que tem uma toxina e uma antitoxina. Então, a bactéria está sempre produzindo a toxina, que pode causar a morte dela, mas ela também produz a antitoxina, que vai bloquear esse efeito tóxico. Então, a nossa pergunta sempre foi, será que dá para isso a favor, né, do produtor e tentar controlar a doença dessa forma? Então, aí começou o meu pós-doutorado, que foi finalizado agora, nesse ano de 2020. Então, ao longo de todo esse tempo, de uma maneira ou de outra, eu trabalhei com sistemas toxina-antitoxina. Esses sistemas, eles existem em todas as bactérias praticamente. Todas não, mas grande parte das bactérias tem esse sistema dentro delas. Então, se alguém tiver dúvida na parte das perguntas, eu posso me aprofundar um pouco mais nesse aspecto. Tentei encontrar formas com o uso de peptídeos. É um trabalho que ainda não foi publicado, porque ele acabou de ser finalizado. Mas tem novidades aí. Parece que a gente pode sim usar esse sistema para controlar a Xanthomonas, mas é segredo, vocês não contem para ninguém, tá? Uma coisa que derivou desse meu trabalho de sistemas toxina-antitoxina foi o estudo da persistência. Então, o que é a persistência? A persistência é o sono. É quando a bactéria dorme, quando tá tudo muito ruim. Então, agora, gente, na pandemia, no meio da quarentena, dá vontade de sumir. Então, a bactéria é esse sistema. Ela some, ela dorme, ela desliga todos os sistemas dela e
consegue sobreviver a determinados estresses. Como? Então, vamos supor que a gente tenha um antibiótico sendo aplicado numa bactéria. Ou isso serve para humanos, para todas as bactérias. O fenômeno da persistência, sim, ele é presente em todas as bactérias. Até hoje, todas as bactérias que foram estudadas apresentam esse mecanismo de dormência, que a gente pode chamar dessa forma, dormência. Então, o que seria essa dormência? Então, vamos imaginar que um antibiótico está sendo aplicado numa bactéria. Para esse antibiótico fazer efeito e matar essa bactéria, ela tem que estar ativa. Por exemplo, a ampicilina. A ampicilina é um antibiótico que vai atacar a parede da célula, né? O envoltório da célula. E para matar, a célula tem que estar crescendo e formando essa estrutura. Se ela estiver parada, sem formar esse envoltório da célula, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Porque o modo de ação da ampicilina, tô dando um exemplo da ampicilina que é o mais fácil de entender. Se a ampicilina não consegue bloquear, atrapalhar esse processo que vai causar, vai fazer com que a célula estoure, é assim que a ampicilina mata, né? Ela atrapalha a formação desse envoltório da célula e aí a bactéria estoura e ela morre. Mas se a célula não estiver crescendo, esse antibiótico vai ficar ali e não vai acontecer nada. Então, essa é uma outra... E por que isso tem a ver com sistemas toxina-antitoxina? Porque as toxinas, em geral, né, a grande maioria delas, atrapalha a expressão gênica. Então, ao atrapalhar a expressão gênica, naturalmente a célula entra nesse estado de dormência. Ela para de expressar seus genes, ela para, consequentemente, de produzir proteínas e isso, em último caso, caracteriza uma dormência. Ela não está gastando energia, ela está nessa espécie de vida suspensa. E assim as bactérias conseguem sobreviver, então, a muitas formas diferentes de estresse, não somente químico, né? Eu dei o exemplo do antibiótico, que é o que a gente está mais habituado a trabalhar. Então, a dúvida no caso das xantomonas era: será mesmo que existe esse fenótipo, né? Essa dormência na bactéria, nas xantomonas? E como se estuda uma coisa que não existe? Porque a persistência ela é a ausência do metabolismo. Então, como que a gente consegue estudar uma ausência? Então, nessa dificuldade, aqui no Brasil, ninguém estuda isso. Não existe, assim, a gente tentou procurar, mas para fitopatologia realmente não existe praticamente no mundo, é uma linha extremamente nova. Mas mesmo para humanos, aqui no Brasil, não existe, assim, uma linha de pesquisa que a gente pudesse apoiar. E neste momento, para este objetivo em que eu realizei o meu estágio no exterior, em 2019 eu passei um ano no laboratório do professor Wood na Pensilvânia para aprender como estudar o fenômeno da persistência. Então, aprender a técnica e de maneira assim inédita aplicar essa técnica que foi desenvolvida lá pela equipe do professor Wood na Pensilvânia, aplicar em um fitopatógeno, porque existem outros trabalhos, poucos trabalhos sobre o fenômeno dessa dormência em bactérias fitopatogênicas, mas eles são bastante raros no mundo e também nunca tinham usado especificamente essa técnica que foi desenvolvida lá na Pensilvânia. Então, eu passei esse um ano de estágio no exterior, né, financiado pela FAPESP, um estágio BEP, para aprender e trazer para o Brasil esse conhecimento. E foi incrível, realmente a gente conseguiu definir uma metodologia, a gente conseguiu determinar como e né, que estímulos que ocasionam a entrada de persistência nessa bactéria, na xantomonas, que causa o cancro cítrico, e como que a gente pode tentar fazer isso ser uma coisa que a gente pode usar a nosso favor para o controle da doença. Então, é um trabalho que já está submetido, tá aí, já foi finalizada a parte, né, experimental, ele está agora em processo de avaliação.
foi submetido para publicação e a gente encontrou formas de induzir a persistência. Persistência, dormência é a mesma coisa, tá? Quando eu falar. Alguns até, inclusive, para outras bactérias que causam doenças em humanos, que são as, de longe, né, as mais estudadas. Então, tem coisa bastante interessante que ainda tá por aí para sair. E agora, finalizando o meu estágio de pós-doutorado, tanto nessa parte dos sistemas toxina-antitoxina, que foi primeiro um levantamento, uma comparação de bioinformática, que esse é um trabalho que já está publicado, entre as xantomonas, qual que era o perfil, a gente viu algumas similaridades, outras diferenças, foi bem interessante, foi o primeiro trabalho que eu fiz no meu pós-doutorado. Depois eu passei para esse trabalho de indução dos sistemas toxina-antitoxina por peptídeos, para ver se a gente pode usar isso a favor, né, do controle da doença. Depois entrei na persistência e agora acabou o meu pós-doutorado. Então, não sei se todos de vocês sabem, mas a gente tem um prazo, né, para ser pós-doutor. Então, depois de 7 anos da sua defesa, você tem esse período de pós-doutorado, depois fica um pouco mais complicado. E aí, né, e aí? E aí que chegou o meu 7º ano, fatídico, e eu resolvi mudar. Agora eu não tô mais trabalhando exatamente como bióloga, eu tô trabalhando em transferência de tecnologia e agora eu vou contar uma outra parte da história do Instituto Agronômico. O Instituto Agronômico é uma instituição histórica, né? Não só em São Paulo, mas para o Brasil, eu ouso dizer. E o Instituto Agronômico tem uma empresa incubada, que é a Ciacamp. Foi uma empresa que derivou, né, uma spin-off de um trabalho da doutora D'Alessandra, que foi realizado por uma pós-doc dela, a doutora Simone Pique. Então, como um resultado desse trabalho que elas duas realizaram, surgiu uma empresa incubada, que se chama Ciacamp. Qual que é a missão da Ciacamp, né? A missão da Ciacamp, ela é transformar, passar tudo que a gente tem na academia de conhecimento e tentar aplicar isso no campo, né? Somos uma empresa agronômica, por assim dizer. Então, partindo-se dos estudos da Simone, né, da doutora Simone, da doutora Alessandra, agora a Ciacamp já está bastante independente, ela ainda é uma empresa incubada no Instituto Agronômico, no Centro de Citricultura. Teve apoio do PIP, FAPESP, então de novo aqui eu quero fazer quase que um apelo assim, para as pessoas valorizarem a FAPESP, que é uma joia do estado de São Paulo, que sem ela nada disso que está acontecendo, nada disso teria sido possível, assim, todo esse desenvolvimento, não só em termos de conhecimento, mas agora com a inovação, que é esse passo a mais que eu acho que é o momento da nossa geração como cientistas. A gente está num momento de não só fazer a aplicação do dinheiro, vamos dizer assim, do dinheiro para transformar num conhecimento, mas eu acho que a nossa geração como cientistas, a gente tem a missão de inovar, que é pegar o conhecimento e produzir dinheiro, por assim dizer, né? Conseguir transformar isso em melhorias para as pessoas, para que as pessoas consigam enxergar o valor da ciência. Então, para mim, o conhecimento ele tem que ser valorizado em si. Então, o valor da pesquisa básica em si, ele é importante, porque é onde começa tudo. E a gente tem que começar, os estudantes, os alunos, a gente tem que começar a tentar enxergar para frente. Porque eu, como nos meus anos de biologia, olha, já faz 20 anos que eu entrei na faculdade. Esse ano completam-se 20 anos de que eu entrei como bichete na biologia. E nesses 20 anos eu vi muita coisa boa, muita coisa com potencial, muita coisa que precisa de um pequeno impulso
para virar um produto, uma tecnologia, melhorar a vida das pessoas. E isso nunca acontecia. Então os pesquisadores sofrem, a gente passa por aquele processo longo e difícil, porque não se enganem, é uma coisa horrorosa fazer pesquisa. É horrorosa no sentido psicológico, no sentido de tempo, de desgaste, de conhecimento, de tudo que a gente tem que aprender, de tudo que dá errado, que tem que resolver. Então, assim, é um processo extremamente doloroso, difícil, longo, demorado. E quando chega lá no final, tem que entregar o bastão para alguém e não tem ninguém. Então, eu acho que é a hora da gente começar a tocar esse bastão para frente. E aí, de novo, aqui eu reforço o meu quase que um agradecimento para a FAPESP, porque a FAPESP tomou essa frente no estado de São Paulo há alguns anos já, vários anos. Então, os projetos PIP, que fomentam a pesquisa em pequenas empresas. Então, isso fica como um estímulo não só para nós que trabalhamos com a pesquisa a vida inteira, de repente a gente se animar e tentar fazer disso o nosso meio de vida, ao invés da academia, né, por concursos, e também isso como uma forma de estimular que pequenas empresas contactem com mais frequência o setor acadêmico, os pesquisadores, mostrando problemas e falando, olha, eu posso contribuir de tal forma, vamos tentar resolver esse problema, e assim estimular, descentralizar a realização de pesquisa, tirar dos institutos, dos centros de pesquisa, das universidades, descentralizar isso também para a indústria, que é uma realidade em muitos países. E aqui no Brasil a gente ainda tem essa, não sei se é uma mentalidade, mas uma tradição de manter a pesquisa quase que exclusivamente de uma forma institucional. E eu acho que esse é um momento em que a gente tem que repensar e aproveitar essas oportunidades que a gente tem para fazer por conta isso, né? Estimular essa realização. Então, voltando, né, na CEACamp, a gente tem, agora eu trabalho com transferência de tecnologia, a gente tem essa missão de passar o conhecimento, de tentar desenvolver produtos para o campo que sejam fruto da pesquisa brasileira, que a gente tem muita coisa boa, muita coisa com potencial, e a gente tem que aprender a navegar nesse mar. Então, fica aqui o meu recado para o pessoal que está começando. Já tenham em mente, assim, na sua iniciação científica, qual que é o objetivo? Será que você consegue fazer um produto daquilo? Mas pensar realmente, assim, não colocar só lá na justificativa que um dia alguém vai fazer. Então, mesmo a pesquisa mais básica, ela pode ser só de sondar, para a gente ter um conhecimento, que isso é muito importante. Eu sou uma entusiasta da ciência básica. Então, é difícil, assim, às vezes a gente pensar, né? Porque para mim o conhecimento, ele tem um valor em si só. Você criar o conhecimento, aquilo já tem um valor que é inestimável. Mas a gente pode e deve exercitar esse raciocínio não só da pesquisa, mas da inovação. Então, esse é o principal recado que eu queria deixar com relação à minha trajetória aí na microbiologia, que eu acho que o caminho agora é a gente tentar partir da pesquisa para a inovação de uma maneira mais, não sei se agressiva, mas mais séria, mais decidida, para realmente fazer isso funcionar no Brasil, porque isso tem um grande potencial. Especialmente, no Brasil inteiro eu digo isso, mas especialmente no estado de São Paulo, que a gente ainda pode contar com o apoio de FAPESP, tem um polo industrial mais expressivo, por assim dizer. Então fica aqui o meu recado para vocês, da iniciação científica até. Tentem sempre pensar num produto, tem uma ideia, então de repente já vai atrás de uma parceria. As empresas estão abertas a isso e a gente tem que dar o primeiro passo. Então, tudo é muito difícil se a gente não começa. Então, por mais que a gente não saiba como, não saiba bem
de que forma. Tenta começar, a gente tem que tentar começar, seja fazendo um curso, seja fazendo um contato com uma empresa. Então, o meu principal recado que eu quero conversar com vocês nesse Pint, mais do que a pesquisa em si, é o que a gente pode fazer com a pesquisa, especialmente nesses tempos de dificuldades financeiras, como que a gente pode, a curto e até a longo prazo, reverter isso em mudança profissional e melhoria para a população brasileira. Então esse é meu recado. Qualquer dúvida eu vou ficar muito feliz de responder. Agradeço de novo ao pessoal do Pint, é sempre um prazer poder participar e dividir um pouco do conhecimento da ciência com todos vocês. Muito obrigada!